Professora Pilar, quais são os desafios da gestão de conflitos pelas águas subterrâneas no Brasil? Uma excelente pergunta, Valmir. Eu acho que o primeiro ponto de um conflito é saber que existe um conflito. E quando a gente pensa em águas subterrâneas, a água subterrânea ela é vista como uma fonte de abastecimento individual, na maior parte das vezes. Inclusive, isso é legitimado ainda por diversos ordenamentos jurídicos, né? Então, a Argentina, o Paraguai, o próprio Uruguai tem isso ainda posto no nas suas legislações, e no Brasil só deixou de ser assim a partir da Constituição de 88. E deixou de ser assim no âmbito regulatório, porque no âmbito da prática, os usuários ainda percebem a água subterrânea como algo atrelado aos seus direitos de propriedade. Então, é muito fácil eu perfurar esse poço, eu perfuro esse poço, e aí, quando eu tenho qualquer problema, como por exemplo, o poço não dá mais água, ou a nascente que eu me aproveitava, ela seca, ela é percebida também como um problema individual. Então, é muito comum você ir a campo e o usuário dizer: Eu perdi meu poço. Como você perdeu? Teu poço está aí. Ou, meu poço está velho. Como assim o poço está velho? Né? Tá velhinho, uma barbinha, tá com rugas. Não, na verdade, ele não perdeu o poço. O poço não está velho. O que ele está perdendo é o nível de água do aquífero, que está rebaixando. E está rebaixando por quê? Está rebaixando ou porque você tem um contexto de superexploração, ou porque você tem um contexto que você tem muitos poços próximos e isso está gerando uma interferência entre os poços, ou porque teve uma diminuição da recarga e esse nível está rebaixando. Então, da mesma forma que ele não percebe isso como um problema coletivo, então não tem um conflito. E aí ele parte para uma solução individual, inclusive. Qual que é a solução? Eu preciso construir um novo poço, um poço melhor, um poço mais profundo, um poço mais potente. Ou, eu preciso pegar caminhão-pipa, porque as minhas nascentes não estão mais aí. Ou eu vou ter que fazer uma cisterna. Então, esse é um dos pontos. O segundo ponto é a falta de conhecimento da realidade. E aí, quando eu digo da realidade, é num sentido amplo. Ao contrário das águas superficiais, as águas subterrâneas são invisíveis, então eu não consigo vê-las, eu consigo me apropriar delas, então ela tem essa dimensão visível, que é ali o fluxo de base do rio, o ecossistema dependente, que eu não faço essa correlação, né? Então a água subterrânea para mim é só aquilo que sai do poço. Mesmo a nascente, muitas vezes eu não entendo ela como uma água subterrânea. Então, eu não sei qual que é a espessura do aquífero, eu não sei quanta água eu tenho, eu não sei qual que é a qualidade dessa água, eu não sei qual que é a taxa de recarga, e assim, eu não sei a situação daquele aquífero. Isso é um ponto, ou seja, eu não tenho conhecimento técnico, mas eu também não tenho conhecimento sobre quem usa essa água, como usa, quanto usa. E aí, nesse contexto, eu não tenho como saber qual que é a dimensão do meu conflito. Eu não tenho também como perceber que há um conflito. E aí, essa soma de é, ideia de um recurso, de certa forma, individual, ou seja, eu não tenho essa dimensão de coletivo, de problema que tem que ser resolvido no âmbito da coletividade, onde os resultados negativos que eu estou experimentando no meu poço, na verdade, não estão ligados só à minha exploração, mas a uma dimensão maior, atrelado a essa falta de conhecimento do aquífero e da dinâmica do aquífero, faz com que eu não perceba que muitas vezes que há um conflito. E, portanto, eu não tenho o terceiro elemento, que é o engajamento. Quando a gente fala de água superficial, é muito fácil eu ver esse engajamento, porque eu vou ter, né, os usuários que estão vendo a degradação da qualidade da água, né? Eu vou ter os peixes, né, que vão me dar indícios de como é que está a qualidade daquela água. Então, aí o pessoal que mora ali falou: não, mas peraí, os peixes estão morrendo, a cor da água alterou, tá com cheiro, eu estou vendo o rio rebaixar. Então, isso gera toda uma mobilização. Para água subterrânea, a gente não tem isso. Então, quando a gente pega, por exemplo, as organizações não governamentais, né, os setores da sociedade civil, eles
normalmente não trabalham com água subterrânea. Eles podem mencionar a água subterrânea, mas eles não trabalham com ela. E aí o foco é todo para a água superficial. Isso, inclusive, acontece com o próprio poder público, que prioriza a fiscalização, a inserção nos planos de bacia, a inserção nas políticas públicas da água superficial, esquecendo que a gente só tem água superficial perene porque há um fluxo de base de um aquífero que mantém essa água perene. Caso contrário, nossos rios seriam intermitentes, como é a situação de vários rios aí no Nordeste, porque eles estão sobre o cristalino, e aí o cristalino não dá esse aporte de água, então eu só tenho água na época das chuvas, na época da seca, o rio seca. E aí se mascaram uma série de conflitos. Então, eu não tenho uma percepção clara dos conflitos entre os usuários de águas subterrâneas, porque para eles é uma solução individual e, portanto, um problema individual. E eu também, né, a longo prazo, vou gerar problemas com os usuários de água superficial, porque se eu tiver uma sobreexplotação do aquífero, o aporte de água desse aquífero para o rio vai ser transformado e, portanto, a disponibilidade de água superficial vai ser transformada também, e com os ecossistemas dependentes. Então, para mim, esses são os grandes desafios da gestão de conflitos, ou seja, a percepção do conflito que não ocorre por conta dessas situações. Ô, professora, ainda assim, a senhora destacaria quais avanços recentes no Brasil na gestão das águas subterrâneas? Bom, eu acho que o principal avanço é que a água subterrânea ela está entrando na agenda de águas. Isso é um avanço representativo. Quando a gente vê, né, o novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, ele dá um destaque muito maior à água subterrânea do que no anterior. Então, isso é um ponto positivo. Os estados estão começando a perceber que eles precisam promover esses estudos de água subterrânea, então está tendo um interesse maior. A sociedade está tendo um interesse maior em relação aos aquíferos, então eu acho que o grande avanço é que os aquíferos estão sendo notados. Isso ainda não quer dizer que a gente chegou num processo de ter um panorama sobre essa gestão de águas subterrâneas. Então, quando a gente olha os planos estaduais de recursos hídricos, e eu fiz um trabalho faz pouco tempo com os 8 estados do Aquífero Guarani, o que ficou muito claro é que a maior parte deles, no próprio plano, fala: nós não temos informações sobre águas subterrâneas. Outra coisa que é muito importante é que há uma série de cooperações e de trabalhos realizados aí entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e o Serviço Geológico Brasileiro, a CPRM, no sentido de promover esse conhecimento. Então, eu acho que esse é o principal avanço. Elas entraram no cenário. Agora nós temos que ver como vai ser os desdobramentos, como intensificar os estudos técnicos, né, principalmente a questão da rede de monitoramento. Mas nós ainda temos aí um longo caminho nesse processo de avançar na gestão. Mas pelo menos elas entraram. Ô, professora, e o que é que não pode faltar, na sua visão, para a gente superar os próximos desafios da gestão das águas nos próximos Bom, 10, 15 anos que estão aí por vir? eu acho que a gente tem um primeiro desafio, que é um desafio emergencial, né? Que é o controlar a explosão da corrida à perfuração de poços. Então, esse para mim é um desafio bastante significativo, porque, bom, nós estamos vendo, né, um cenário de seca que teve aí na Amazônia, a gente teve uma intensificação das temperaturas aqui na região sudeste, as mudanças climáticas estão chegando, né, estão chegando a todo vapor, vamos dizer assim. E nesse contexto, os fenômenos de seca vão ser cada vez mais recorrentes. Então, diante disso, é muito confortável para o usuário ter uma fonte hídrica exclusiva, né, que é a de água subterrânea, e para o poder público também a água subterrânea serve ali como uma fonte complementar, quando os recursos hídricos superficiais eles
entram nesse processo, né, nessa situação de seca, porque a água subterrânea ela é menos suscetível a isso. E também, né, eles já são uma fonte importantíssima em inúmeros municípios, principalmente os pequenos municípios, porque é mais barato do que você ter que tratar a água. O tratamento da água subterrânea, ele é simplificado, o custo com adutor é muito simplificado, então, na maior parte das vezes, você só precisa fazer a perfuração, sistema de tratamento simples e está tudo resolvido. Então, assim, a água subterrânea, ela sem dúvida é um recurso importante nesse cenário de mudança climática, mas ela não é a nossa salvação. Então, nós precisamos começar a falar do uso conjunto água superficial subterrânea e criar aí mecanismos, estação de chuva, vamos usar mais a água superficial e dar um jeito de intensificar a recarga dos nossos aquíferos. Ah, deu seca, vamos usar o aquífero. Então, nós vamos ter que criar vários métodos para conseguir enfrentar e não simplesmente dizer, não, vamos resolver o problema perfurando poços. Porque a curto prazo, sim, é uma solução, mas a médio prazo pode nos dar problemas muito significativos, tanto em relação à disponibilidade hídrica superficial, tanto a questão dos ecossistemas dependentes, quanto em relação à própria estabilidade geológica dos terrenos, né? Então, a gente tem várias situações no México, Cidade do México, Jacarta, que você tem problemas de subsidência, e não tão grave quanto a subsidência, mas também grave compactação de aquífero, que eu estou diminuindo a possibilidade desse aquífero ter o seu pleno armazenamento de água. Outra questão que a gente precisa enfrentar é a questão do conhecimento. Nós temos que promover estudos técnicos para conhecer o nosso aquífero, para saber quanto nós podemos explorar, porque na maior parte das vezes o que a gente está fazendo com a outorga, primeiro que ela só pega a minoria dos poços, a absoluta maioria dos poços é irregular. Então, esse combate à irregularidade de poços é outro desafio que precisa ser enfrentado. Mas eu não sei quanta água eu tenho, eu não sei quanta água está recarregando, e eu estou dando outorgas, ou seja, eu estou dando cheques em branco, sem saber qual que é meu saldo bancário. Em algum momento, isso vai dar problema. E, por fim, eu destacaria incluir as águas subterrâneas nos planos de bacia, né, e nos planos estaduais de recursos hídricos, porque o Estado é o principal ator na gestão de água subterrânea, já que esse recurso está sob domínio estadual. Aliás, sob domínio estadual. Então, assim, por mais que a ANA e a CPRM tenham, sim, um papel, e essa ideia de consolidar que a ANA tenha um papel na água subterrânea é um avanço também, os estados têm que fazer o seu dever de casa. E eu fiz nesse trabalho que eu desenvolvi nos 8 estados do Guarani, o que eu pude perceber é que, de forma geral, os planos estaduais, eles incorporam a água subterrânea de uma forma muito superficial e são poucos os programas, planos e ações dedicados para essas águas. Então, o grande enfoque é a água superficial. Então, assim, é interessante notar como eles colocam a questão da contaminação, por exemplo. Há risco de contaminação por conta do desenvolvimento de atividades agrícolas e falta de saneamento em áreas de recarga. Tudo bem, mas como isso embasa uma ação de gestão? Em que áreas? Qual que vai ser a área prioritária? Quais são as áreas consideradas prioritárias para abastecimento público por aquíferos que precisam ter aí um olhar mais detalhado? Então, esses são os grandes avanços que eu colocaria, né, Valmir? Eu espero que eu tenha aí contribuído e respondido as suas questões, e eu estou à disposição para, se você quiser fazer mais alguma pergunta. Professora Pilar, muito obrigado pela rica entrevista. Foi muito bom ouvi-la. Obrigada. Um abraço.